Olá, hoje eu gostaria de tratar de mais um livro, né, tratar de uma obra. Eu gostaria de tratar desse livro aqui, que é um livro do Gilles Deleuze, né, que são cursos sobre Spinoza, que Deleuze deu entre 1978 e 1981, né. E nesse livro, né, hoje eu pretendo trazer o primeiro capítulo, né, que é a explicação do Deleuze sobre o pensamento de Spinoza, né? E nesse capítulo o Deleuze começa trazendo uma frase que eu achei interessante e importante destacar, né? Que é a seguinte: o filósofo não é somente alguém que inventa noções. Talvez ele também invente maneiras de perceber. Bom, então vamos iniciar, né? Falando dessa aula que o Deleuze deu sobre Spinoza. E o primeiro ponto, né, que o Deleuze começa, né, é trazendo uma diferença entre a ideia e o afeto. Deleuze vai dizer que a ideia é um pensamento representativo e o afeto é um modo de pensamento que não representa nada. Por exemplo, uma angústia, um sentimento, né, uma vontade, um desejo, uma alegria, né? Então, esse modo de pensamento que não representa nada é o afeto, né? Então, ele vai dizer assim, uma vontade, ele vai dar um exemplo, né? Uma vontade de uma coisa que eu quero, né? Que eu desejo. Não é uma ideia, é um afeto, certo? Mas o que eu desejo, certo? Para que eu ame, para que eu deseje, é necessário que eu tenha uma ideia, né? uma eu tenho assim uma representação daquilo que eu desejo, daquilo que eu amo. Mesmo que esteja inadequado o meu pensamento sobre aquilo que eu pense, ou sobre aquilo que eu desejo, sobre aquilo que eu amo, mesmo assim eu tenho que ter uma ideia, né? Daquilo que eu amo e desejo, né? Então, a ideia e o afeto são dois modos de pensamento que são divergentes, entretanto, eles estão envolvidos numa relação. Bom, Deleuze, né, então vai perguntar o que acontece na vida, né? O que acontece é que as ideias, elas variam muito, né? As ideias sucedem-se uma à outra, né? E aí ele vai dar um exemplo. Ele vai dizer assim, que ele está cruzando uma rua, né? Um exemplo que ele dá. E de repente ele encontra um rapaz chamado Pedro. E quando ele encontra Pedro, ele tem uma ideia sobre Pedro, ele o acha antipático. Então ele criou ali uma ideia sobre Pedro, que ele é uma pessoa antipática, né? E quando ele vai dar mais alguns passos adiante na rua que ele está cruzando, né? Ele encontra Paulo e acha Paulo uma pessoa encantadora, né? E, e ele gosta de Paulo, né? Ele tem a ideia de que Paulo é uma pessoa encantadora. E aí o que ele vai dizer sobre isso? Ele vai dizer que quando ele encontra Pedro, ele criou um afeto, né? Que é um afeto de tristeza, né? Já que ele acha Pedro alguém antipático, certo? E quando ele encontra Paulo, ele terá outro afeto, outra paixão, né? Que é a alegria, né? Já que Paulo é encantador e ele gosta de Paulo, né? Então, ele vai dizer que há uma variação contínua dos afetos, né, e das ideias, né? E sobre essa linha de variação contínua, Spinoza ele vai assinalar dois afetos, né, duas paixões, dois polos, que é exatamente a alegria e a tristeza, né? E Spinoza vai dizer que a tristeza, né, será toda paixão que envolve uma diminuição de potência, uma diminuição de potência de agir, de uma diminuição de potência de existir. A tristeza causa uma certa impotência,
no agir. E a alegria é o contrário, né? A alegria traz um aumento de potência, aumenta a sua potência de agir, aumenta a sua potência de existir. E esses dois afetos, né, estão constantemente variando. Uma hora aumenta a nossa potência de existir, outra hora diminui a nossa potência, né? Então, estamos sempre numa variação contínua. Nós determinamos que o afeto, né, o afeto é a variação da nossa potência de agir, né? Mas aí ele vai trazer outro termo, né, que é a afecção. O que é a afecção? A afecção é quando um corpo ele sofre a ação de outro corpo, né? Exemplo, ele vai dar um exemplo, né? Quando nós sofremos a ação do sol, não sabemos nada sobre o sol, né? Mas sentimos o efeito do sol sobre nós, né? Então, a afecção é uma mistura de corpos e se dá a partir da percepção, né, que o sujeito tem do outro corpo, né? Por exemplo, a maneira como eu vou perceber o sol está mais ligado com a constituição do meu corpo. Por quê? Porque uma mosca não vê o sol, né? Não tem a mesma percepção visual do sol como eu. E a forma como o sol afeta a mosca é diferente, né? Por causa da constituição do meu corpo e a constituição do corpo da mosca, né? Então, eu percebo o sol a partir das minhas percepções visuais, né? Então, Deleuze vai dizer que é uma ideia-ficção, né? Que é o que o Spinoza vai chamar de o primeiro gênero do conhecimento, certo? Que é o mais baixo. Por que, que é o mais baixo, né? Porque essas ideias estão apenas nos efeitos, né? Nós temos as ideias a partir dos efeitos que as coisas, os outros corpos nos causam. Nós sentimos a ação do sol, né? Mas as causas, né? E saber por que, que o meu corpo, como o meu corpo é constituído o corpo do sol, né? Como como acontece essa relação entre eu e o sol, não sabemos absolutamente nada. Por quê? Porque ficamos, na maioria das vezes, apenas sobre os efeitos. Os efeitos que sentimos, né? Os efeitos que nos causam afeto. Aí ele dá um exemplo aqui, né? O sol faz fundir a cera e endurecer a argila. Eu vejo a cera que se liquefaz, depois a argila que endurece. É uma afecção da cera e da argila. Eu tenho uma ideia dessas afecções. Eu percebo os efeitos, né? Mas você não conhece as composições, né? Você não compreende por que acontecem esses efeitos, né? Então, enquanto eu estou apenas na percepção da afecção, eu não sei nada. E isso é o que Spinoza vai chamar de ideias inadequadas, né? Por quê? Porque são ideias confusas, né? Que estão apenas que estão sobre as variações, né? Dessas afecções, né, da constituição de um corpo sobre o outro. Aí ele vai trazer de novo o exemplo lá de Pedro e Paulo, né? Ele vai dizer que eu caminho e vejo Pedro, né? O corpo de Pedro, a alma de Pedro, em contato com o meu corpo e minha alma, não tem uma boa, eu não sofro um bom efeito, né? Não existe uma boa constituição. Por quê? Porque Pedro me desagrada. São misturas de corpos, né, e de alma que tanto podem ser benéficas como podem ser nocivas, né? E essa mistura, ela é confusa, né? Visto que não sabemos absolutamente nada, ficamos apenas à mercê dos efeitos, né? Dos afetos que um corpo tem sobre o outro.
O que pode acontecer então, né? O que pode acontecer é que nós ficamos, né, à mercê dos encontros, né? Pode acontecer, por exemplo, né, que eu como algo e essa coisa, esse algo que eu como, eu acho gostoso, né? Ou então eu tomo um chá, que eu tô com uma, sei lá, dor de barriga, um chá faz com que eu melhore a minha dor de barriga. Então, nesse momento, eu fiz um bom encontro. Mas se eu como alguma coisa envenenado, né, eu posso morrer. Ou então, ter uma dor de barriga, por exemplo, né? Então aí aconteceu o quê? Um mau encontro, né? Então, Spinoza vai dizer, o que é o mal? O mal é um mau encontro, né? É quando um corpo se mistura com o nosso, né? E ele nos destrói, né? Ou a nossa parte constituinte, né? Que é a nossa vida, ou as nossas partes subordinadas, né? E aí o Spinoza vai dizer que não podemos conhecer a nós mesmos, né? A não ser pelas misturas dos corpos, né? Nós só podemos conhecer as afecções, o que um corpo produz através dessa mistura sobre nós, né? Então, Deleuze vai dizer que assim ele exclui toda forma de pensamento, toda forma de apreensão da coisa pensante por si mesmo. Por quê? Porque nós conhecemos apenas as misturas, né, dos corpos. Só conheço a mim mesma pela ação que os outros corpos exercem sobre mim, pelas misturas. Então, continuando, né, quando faço um encontro tal que a relação constituinte do meu corpo, certo? Combina com outro corpo, com a relação constituinte de outro corpo, certo? O que acontece? Eu aumento a minha potência de agir, a minha potência de existir, né? Vai me trazer o afeto da alegria, certo? Mas quando é o contrário, quando eu faço um mau encontro, né? Fico nessa variação dos encontros, né? E a relação constituinte minha na relação com outro corpo compromete, né? As, o meu corpo, né, compromete, modifica o meu corpo de forma, digamos assim, negativa, né, diminui a minha potência de agir, né, me traz a tristeza, né, então fica sendo sempre essa variação, né, desses afetos que são fundamentais, a alegria e a tristeza, né, como eu já disse, né. Então, Spinoza vai dizer, né, que um corpo ele é definido pela sua capacidade, né, pela sua capacidade de ser afetado, né? Ele vai dizer assim que não devemos conhecer os animais pelos gêneros e as espécies, porque são ideias, digamos assim, bastante confusas e inadequadas, né? O que conta é o que é capaz o corpo, né? Qual é a sua capacidade de ser afetado. O corpo deve ser pensado pelas relações que o compõem, né? E o seu poder de ser afetado. Um exemplo, né? O que pode uma rã, não pode um sapo. São formas de afetações diferentes, né? Do mesmo jeito são os homens. Os homens, eles não são capazes dos mesmos afetos. E aí eu vou trazer aqui o exemplo, né? Ele vai dizer que é bem conhecido, né, o método de extermínio de indígenas, né? Quando os europeus eles colocavam no caminho por onde os índios passavam roupas de pessoas gripadas, né? E quando os índios entravam em contato com o afeto da gripe, eles sucumbiam, né? E do mesmo jeito poderia acontecer conosco, que somos seres urbanos, por exemplo, né? Se fôssemos jogados numa selva, existia a grande possibilidade de morrermos, né? Porque não temos a mesma capacidade de afetação de um indígena, né? Porque são o que pode um corpo
não pode um outro corpo, né? Então, ele vai dizer, né, que, que um poder de ser afetado é, é uma intensidade, né? Que nós temos um limite de intensidade. Enquanto não conhecemos os nossos limites de intensidade, né, estamos nos arriscando nos maus encontros, né, de afetos que podem nos prejudicar. Então, né, Deleuze então vai trazer aqui, né, no pensamento de Spinoza, ele vai dizer que nós estamos assim completamente encerrado, né, nessas variações contínuas de potência, né, de diminuição e aumento de potência, né, desses dois afetos, que é a alegria e a tristeza. E sendo assim, né, nós não somos, como poderia dizer, nós não produzimos a nossa própria potência, né? Nós não produzimos a nossa própria potência de agir, porque mesmo quando temos o aumento de potência, né, o afeto da alegria, mesmo assim estamos à mercê das variações, né? Então assim estamos encerrados numa espécie de paixão, né, de paixões, né, e somos seres passivos, né? Ele vai dizer então, né, e aí ele vai fazer um movimento agora para mostrar como seria, digamos assim, um segundo gênero de conhecimento, né? Ele vai dizer que a partir do momento que você conhece as causas, né, que acontece da constituição de um corpo sobre o outro, as relações constituintes de um corpo sobre o outro, né, você começa a ter, digamos assim, uma maior. Você não está mais à mercê, né, de uma ideia, né, mas de uma ideia de conveniência e desconveniência, certo? Entre dois corpos, né, das composições características dos dois corpos, mas nesse momento você vai conhecer, certo? As composições, né, de um corpo e de outro, as características de um corpo e de outro. Assim, se eu tomo arsênio, né, e morro, pelo menos eu saberei qual é a composição que o arsênio, né, as causas que me levaram a morrer. Por quê? Porque eu conheço a composição do arsênio, eu sei que em contato com o meu corpo, no encontro com o meu corpo, ele iria diminuir minha potência de existir, né, minha potência de agir, né? E assim também são as relações, né, humanas. Se alguém não nos convém, se não gostamos de alguém, né, qual a característica daquela pessoa que não convém comigo, né? O que nela iria diminuir a minha potência de agir, a minha potência de existir, né? Então, nesse momento, eu sei agora as causas, eu não estou mais passivo apenas os efeitos que um corpo causa sobre o outro, né? Eu teria nesse momento uma ideia adequada, né? Eu ia entender por que que alguém me agrada ou porque alguém não me agrada, né? Então eu teria uma ideia, noção das causas, né? E nesse momento eu sairia dessa variação, né, dos efeitos que um corpo causaria sobre o outro corpo e eu entenderia por que dessas variações, por que desses efeitos, né, dessas composições ou decomposições. Se você, né, se considera afetado de tristeza, certo? Então, tudo está arruinado. Por quê? Porque a tristeza, ela diminui a nossa potência de agir, né, a nossa potência de existir, e além do mais, ela não produz uma noção comum, né? Por isso é que aqui o Deleuze vai dizer, né, que os governos, eles necessitam da nossa tristeza, né? Exatamente porque a tristeza, além de trazer a impotência, ela não traz uma noção comum,
né? E além do mais, né, quando estamos em contato com outro corpo, e esse corpo ele nos produz a tristeza, é porque esse corpo ele nos decompõe, ele não convém com o nosso, né? E aí, Deleuze vai fazer uma crítica que ele vai dizer que é contra aquela filosofia tradicional, né, que vai falar da meditação, sobre a morte, né? Porque ele vai dizer que a morte é sempre um mau encontro, porque há uma decomposição, né, com a morte, então é algo ruim, né? E a filosofia, ela deve ser a filosofia para a vida, né? Tem que ser uma meditação para a vida, né? Que produza um afeto de alegria, porque no afeto de alegria há uma noção comum, né? Alguma coisa induz ao pensamento comum, né, favorável ao pensamento comum. Deleuze vai dizer, né, que a lista de paixões tristes que Spinoza vai trazer é grande, né, mas ele vai dizer que fala aqui de alguns afetos, né, como a recompensa, né, a ideia de orgulho, de segurança, de culpabilidade, né, são tipos de paixões tristes, né. Ele vai dizer assim que uma pequena alegria, né, nos projeta no mundo, né, de uma noção comum, né, de composições, né, de corpos, né. Então, quando nós nos compomos, né, nos encontros, procuramos assim os encontros que nos convêm, que aumentam a nossa potência de agir, né, quando nos encontramos com pessoas, com animais, né, com diversos infinitos corpos, né, com uma planta. E essa composição, elas nos traz alegria, aumenta nossa potência de agir, né? Então, nesse momento, nos transformamos em seres mais racionais. E nós compreendemos, né, alguma coisa, né? Nós compreendemos, nesse momento nós temos alguma compreensão e deixamos de ser ignorantes, né? Ele vai dizer aqui que um sábio é aquele que vive o devir, né? Que está sempre no problema do devir, né? E que está procurando encontros que o convém, né? Mas ele vai mostrar aqui, por exemplo, o arsênio, ele, em uma determinada composição, ele me faz mal, certo? E a composição do arsênio em contato com a composição do meu corpo me faria mal, mas talvez tivesse uma mudança de ordem, né, uma determinada parte do arsênio poderia se compor com a minha, ou uma mudança da minha composição em relação ao arsênio, né, poderia ter uma ordem onde haveria uma composição e não uma decomposição. E se nós soubermos essa ordem, né, de composição, né, poderíamos ter uma relação, né, de composições com o universo inteiro, né? Teríamos um poder bem maior de ser afetado, né? Então, nós nos sentiríamos mesmo como um corpo, né? Um corpo no mundo, né? Poderia ter infinitos afetos, né? E segundo, buscando sempre as relações, as ordens dos afetos que compõem, né? O que convém a um corpo. O que convém ao meu corpo, né? Como ele me convém. Então é assim que é pensado, né? Essas relações. Nesse momento, nesse momento estamos agora do ponto de vista, né? Das relações de composições. Não estamos mais à mercê dos encontros, né? E aí ele vai dizer, né? Escolha um ponto de partida que lhe dê alegria, né? E veja o que um corpo concerne verdadeiramente com o seu. E a partir daí, né, busque as noções comuns e estenda essas noções comuns e essas composições a outros corpos, né?
Isso aí é uma maneira de viver, né? Onde a gente busca os aumentos de potência para formar as noções comuns, né? E estendermos ao máximo essas noções comuns. Mas depois ele vai dizer que para nós regredirmos, né, ao que aquele corpo, retroceder ao que aquele corpo nos causa tristeza e compreender o que tal corpo nos convém ao nosso, certo? E o que não convém. E no final o que conta são as maneiras de viver. Saber envelhecer, né? Deleuze vai dizer aqui, é um momento onde se compreende, né, as noções comuns, né, o que os outros corpos concernem aos nossos, o que os outros corpos convêm aos nossos, né. Então, então na velhice você tem essa noção, né, e vai encontrar no momento, né, da idade a sua nova graça, né, de acordo com aquilo que convém, né, na sua idade. E aí, não, o sujeito não estaria ligado, certo, a noções de regras da vida, a conceitos e ideias abstratas, não estaria mais nisso, mas estaria de posse daquilo que causaria, né, o aumento da sua potência de agir, saberia o que aumentaria a sua potência de agir, né? E ele vai dizer então que as noções comuns caracterizam o segundo gênero do conhecimento, que Spinoza vai dizer, né? Como eu já disse, não são noções abstratas, mas está incluído dentro de uma coletividade, de uma multiplicidade, entretanto, não são menos individuais. Agora, né, Deleuze vai trazer aqui um aspecto, né, que ele vai trazer do pensamento de Spinoza, que é de difícil compreensão, né, mas vamos tentar aqui, tentar passar, né, ele vai dizer assim, que as relações que me caracterizam, certo, correspondem à minha essência, né, mas não são a minha essência, elas são ainda regras, né, de vida, né, das quais se associam em movimento e repouso com as partes extensivas do meu corpo, né? Aquelas aqueles estados, né, nas quais as nossas partes extensivas convêm ou não convêm com os outros corpos, né? Isso aí faz parte caracteriza a minha essência, mas não é a minha essência, né? E o que é que Spinoza, Deus vai dizer, quis dizer com essência, certo? Essência é um grau de potência, um grau de limite de intensidade. É uma quantidade intensiva, né? Aí ele vai dizer, então, que Deus, né? Deus é uma potência absoluta, porque é infinita, certo? Então, os graus é a quantidade intensiva. Então, cada essência, né, é um grau de intensidade. É o que o Spinoza, o que o Deleuze vai dizer aqui, que o Spinoza vai chamar de o terceiro grau de conhecimento, né? Porque para entender esse terceiro grau de conhecimento, né, esse terceiro gênero de conhecimento, é preciso entender que além dos encontros, né, das misturas, dos encontros, há um mundo de essências singulares, né, um mundo de pura intensidade. Que se é verdade, como já falei, que nós estamos assim, nas relações, né, das nossas partes extensivas com outros corpos, uns que convêm e outros não convêm, nesse momento, né, no momento de pura intensidade, todos os corpos
são sujeitos, né, são supostos a convir com os nossos, né, uns com os outros. Já não se trata mais de um afeto de alegria, né, mas de um afeto ativo, né, de um autoafeto. Ele vai dizer então que esse terceiro gênero de conhecimento é um mundo de intensidades puras. Bom, gente, muito obrigada por quem assistiu esse vídeo. Posteriormente, eu continuarei com o segundo capítulo, né? E eu acho que vai ficar mais clara essa noção do terceiro gênero de conhecimento. Muito obrigada.